mas qualquer pastor que vive em um período integral por conta da igreja, ele é mantido pela igreja, entendeu? Suas despesas, e não só suas despesas, né? Pastor tem que estudar um filho, pastor tem que sair de férias, pastor tem que descansar, e ele precisa disso também, né? Faz parte. Quero deixar claro que a intenção desse vídeo não é difamar ninguém nem apontar ninguém, mas apenas esclarecer os fatos exatamente como eles são dentro do seu devido contexto. Vamos aos fatos. O maior problema do meio evangélico é que muitas vezes fazem as perguntas erradas. Neste caso, é claro que o obreiro é digno de seu salário, mas a pergunta correta é: de que salário o obreiro é digno? Vamos descobrir? Algumas passagens que líderes religiosos usam de maneira distorcida para justificar salários para si, na realidade mostram justamente que não existe amparo bíblico para as pessoas receberem salários para viver exclusivamente do evangelho, muito menos tendo conforto e luxos adquiridos com dinheiro de cristãos. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro de seu salário. 1 Timóteo 5, versículo 18. Essa escritura muito usada da carta de Paulo não quer dizer que as pessoas podem viver do evangelho porque o obreiro é digno de seu salário, pois olhando a escritura no seu contexto, vamos verificar que Paulo não está falando de dinheiro. No versículo 17 diz o seguinte: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicata honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Vemos que o salário que Paulo está falando é a honra que deve ser dada aos presbíteros que governam bem. No versículo 19 ele continua: não aceiteis a acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Vemos que Paulo continua falando sobre honra e nada tem a ver com dinheiro. Nesta passagem, qual é o salário do obreiro? Honra. Vejamos outra passagem. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Lucas 10, versículo 7. No versículo 1, verificamos que Cristo envia o grupo de 70 homens para ensinar o evangelho. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Lucas 10, versículo 1. E o salário que eles eram dignos não era dinheiro para fazerem do evangelho uma profissão, e sim a comida que deveriam aceitar quando fosse oferecido nas casas das pessoas que os acolhessem. O obreiro não é digno de dinheiro, mas ele é digno de comer. Nesta passagem, qual é o salário do obreiro? A alimentação. Vejamos mais uma passagem. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. 2 Coríntios 11, 8. Alguns líderes religiosos falam que Paulo recebia salário da igreja porque está escrito nesta passagem. Esses pastores realmente deveriam seguir o exemplo de Paulo, pois verificamos que ele recebia salário quando? Estava presente convosco, ou seja, viajando em missão, e quando tinha necessidade, ou seja, apenas quando, além de estar viajando e seu dinheiro não dava para suprir suas necessidades, nesse caso ele recebia uma ajuda dos membros para suprir suas necessidades. Vemos claramente nas Escrituras que os membros apenas supriam suas necessidades de Paulo. Ele não recebia salário para viver da obra de Deus, porque aos irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei
de vos ser pesado, e ainda me guardarei. 2 Coríntios 11, versículo 19. Ele não procurava bens materiais dos irmãos, mas o bem espiritual. Por isso não pegar dinheiro para si. Pelo contrário, buscava não ser um fardo para os irmãos. Eis, aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco. E não vos serei pesado, pois não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar os pais, mas os pais para os filhos. 2 Coríntios 12, versículo 14. Paulo de Tarso não vivia às custas dos membros da igreja. Foi o maior missionário que a igreja já teve, entretanto, trabalhava para manter o seu sustento. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado todos os judeus saírem de Roma, ajuntou-se com eles e, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Atos 11, versículo 1 ao 4. Nessa passagem, qual é o salário do obreiro? Ter suas necessidades básicas supridas. Vejamos mais. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Mateus 10, versículo 8. Acredito que Cristo deixou bem claro nessa passagem ao enviar os 12 apóstolos em missão que todas as coisas que envolvem o Evangelho, todos os dons que recebemos de graça, por dádiva e glória de Deus, temos a obrigação de dar de graça. Então por que receber salário para trabalhar na obra? Por que receber dinheiro que deveria ser destinado a necessitados? Nesta passagem, qual é o salário do obreiro? A graça de Deus. Na mesma passagem, Cristo continua ensinando os apóstolos que não deveriam possuir ouro ou prata, que deveriam se satisfazer recebendo alimentos para suprir suas necessidades básicas. Não vejo qualquer base nessa passagem para dizer que o obreiro seja digno de ganhar dinheiro para viver do evangelho. Pelo contrário, mostra que não devem receber bens materiais. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alpacas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Mateus 10, versículo 9 ao 10. Nessa passagem, Cristo está ensinando seus apóstolos a confiar em Deus, não levando qualquer tipo de dinheiro e mostrando que Deus iria prover. Se a Escritura diz que eles não deveriam possuir dinheiro, então não deveriam receber dinheiro dos fiéis. Não existe justificativa para pastores ou qualquer outra pessoa usar dinheiro de cristãos para uso próprio, a não ser que ele esteja necessitado e precise de apoio financeiro para suprir suas necessidades básicas. Não luxo, básicas. Nesta passagem, qual é o salário do obreiro? A alimentação. O capítulo 3 de 2 Tessalonicenses trata justamente de Paulo, mostrando bem claro que ele mesmo trabalhava para o seu próprio sustento e as pessoas deveriam seguir o seu exemplo. Separei esses 2 versículos, mas o capítulo todo mostra claramente que o evangelho não deve ser meio de vida para ninguém. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão do homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. 2 Tessalonicenses 3, versículos 7 e 8.
Alguns pastores dizem que é bíblico o direito de receberem salário por trabalharem para a sua igreja e membros. Porém, se analisarmos realmente a Bíblia, veremos que esta é mais uma falácia gospel. Analisaremos então os versículos. Números 18, 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Portanto, eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Alguns podem dizer que este versículo diz que os pastores devem ganhar um salário, porém é um probleminha. Os levitas eram os líderes do templo e não tinham posse de terra, não tinham casa, e o que recebiam não era dinheiro, como veremos neste versículo. Números 18, 31. E o comereis em todo lugar, vós e as vossas famílias, porque o vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. O dízimo que recebiam eram alimentos doados pelos israelitas e algumas vezes era permitido que comessem um pedaço do boi ou carneiro sacrificado no holocausto. Este era o padrão da época antes de Jesus. Hoje é bem diferente, né? Ainda tem mais. Ainda usam este, 1 Coríntios 9,14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mais uma vez, os nossos pastores não se enquadram aqui, porque quem anunciava o Evangelho eram os apóstolos de Jesus, os mesmos que recebiam alimentos. Mais abaixo o apóstolo Paulo fala o que ele ganhava para evangelizar. 1 Coríntios 9,18. Logo que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Este era o verdadeiro padrão, evangelizar de graça para as pessoas. Pastores, suas bandejas dão a volta cada domingo para o seu sermão. Vocês tomaram as palavras de Cristo dirigidas aos seus apóstolos missionários, aos quais deviam pregar seu evangelho sem bolsa e sem alforge, e têm-na aplicado a si mesmos. Olhem os poderes dos apóstolos. Mateus 10, versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Como é hoje? Ressuscitam os mortos? Evangelizam de graça? Fazem as coisas de graça? Mateus 10, versículo 9, do 10, 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Porque os pastores têm relógio de ouro? Porque têm vários ternos caros? Porque recebem salário ao invés de alimento? A resposta é simples. Manipulam a Bíblia ao seu interesse próprio e os que dizem conhecer a palavra os sustentam. Infelizmente, isso é lamentável. Meus queridos, infelizmente o que vemos hoje em dia é totalmente diferente. Os pastores, para pregar, eles têm que ter a vida, resguardada pelos fiéis. Eles não podem estudar os filhos dele, pagar manicure e cabeleireiro da esposa com o suor do trabalho dele. Porque o trabalho dele é o evangelho, bem o contrário do que a escritura nos ensina. Então vamos abrir os olhos, vamos ler, vamos aprender, para que esses caras aí não cheguem com a falácia, usando a Bíblia contra a gente, apontando, mas a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, totalmente fora do contexto. Quando se entra no contexto verdadeiro do que a palavra, do que a mensagem quer dizer, logo a máscara deles cai. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se assim o nosso Criador nos permitir.